Procurei em pedras, procurei em ouro, mas o falso Deus estava no meu tesouro. Não é madeira, não é metal, é o desejo de receber a raiz do mal. Eu fiz do Criador um servo do meu querer, pedindo, pedindo, sem nada entender. Quebra o ego, rasga o véu, a idolatria me afasta do céu. Não é fora, é dentro a circuncisão, cortar a pele do meu coração. Eu fui mercador no templo da fé, vendendo a alma sem ver quem ele é. Achei que a luz era para o meu prazer, mas a verdadeira luz é se desfalecer. A letra Kufio desce, a sombra me engana, mas a alma desperta, a alma me chama. Chega de trocar, chega de pedir, eu quero doar, eu quero subir. O eu tem que morrer para o nós existir. A luz infinita vai me cobrir. Afasta do céu, não é fora, é dentro a circuncisão, cortar a pele do meu coração. Olá! Hoje a gente tem um material que, à primeira vista, parece meio, sei lá, antigo, né? Um roteiro de um podcast da Escola Que Belo Me Sinais sobre idolatria. A gente já pensa em estátua, bezerro de ouro, essas coisas. Mas a abordagem aqui é, assim, completamente inesperada. A fonte que a gente vai analisar não fala de deuses pagãos. Fala de uma idolatria que, segundo o texto, quase todo mundo pratica. Todo dia. E sem perceber. É quase uma cirurgia espiritual, sabe? Para a gente identificar um ídolo que mora dentro da gente. Então a nossa missão aqui é entender o que é essa verdadeira idolatria segundo a Cabala e como isso se conecta com a psicologia do ego, ok? Vamos analisar isso. É uma provocação e tanto, né? Porque o material pega um conceito que a gente sempre joga para o lado de fora, tipo um objeto, um ritual, e vira o holofote para dentro. Para as nossas intenções, para a nossa consciência, a ideia central é bem ousada. A idolatria de verdade, que no texto é chamada de Avodá Zará, é a adoração do nosso próprio ego. E o fascinante nisso é a desconstrução daquela ideia de que, se a pessoa frequenta um templo, se ela reza, tá tudo certo, né? Pelo contrário,
O texto sugere que esses mesmos atos podem ser a ferramenta da idolatria. Exato. E para a gente visualizar isso, a fonte usa uma analogia que é assim um soco no estômago. Imagina a cena. Uma pessoa vai a um lugar sagrado e começa a rezar. Só que a reza parece mais uma lista de supermercado. O Criador é tratado como um garçom cósmico, sabe? A pessoa pede, me dá uma casa, me faz rico, mata meus inimigos. E a provocação do texto é quem está pedindo isso tudo não é a alma. É o que a Cabala chama de desejo de receber só para si mesmo. É uma imagem muito desconfortável. Porque, sendo bem honesto, quem nunca fez uma listinha de pedidos num momento de aperto, né? A fonte força a gente a olhar para essa atitude. Na prática, a pessoa está se colocando no centro de tudo. Ela não está se conectando com algo maior. Ela está usando o divino como um meio para satisfazer as vontades do próprio eu. O foco não é servir, é ser servido. E aí a idolatria deixa de ser sobre adorar uma estátua de pedra e passa a ser sobre adorar a estátua do próprio ego. Peraí, então o simples ato de pedir algo numa prece já pode ser considerado idolatria. Isso é bem radical, porque, poxa, pedir ajuda faz parte de quase toda a religião. E esse é o ponto. Essa é a sutileza que o material explora. O problema não é o pedir em si, mas a consciência por trás do pedido. De onde vem esse desejo? É uma necessidade genuína que, se for atendida, vai te permitir ser alguém melhor, contribuir mais? Ou é só a voz do ego querendo acumular, querendo vantagem? O texto faz uma distinção que é a chave de tudo. A alma, quando se manifesta, ela pergunta, o que eu posso fazer para doar? Já o ego está sempre na pergunta, o que eu posso receber para mim? A idolatria mora aí, nessa segunda pergunta. É uma inversão total. Saquei. É a diferença entre pedir, me dê força para eu cuidar da minha família e me faça mais rico que meu vizinho. A intenção muda tudo. E se o problema central é essa casca do ego, como a gente quebra isso? O material dá alguma pista? Dá, sim. E é aqui que a conversa fica ainda mais profunda. O texto pega um dos rituais mais antigos do judaísmo, a circuncisão, o Brit Mila, e transforma numa metáfora espiritual muito, muito poderosa. A fonte critica a prática quando ela é feita só no automático, sabe? Como uma tradição vazia. E aí revela o que seria o seu segredo, o seu significado interno. Confesso que essa conexão me pegou de surpresa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Segundo o material, tem tudo a ver. O prepúcio, que em hebraico é orlá, é apresentado não só como pele física, mas como um símbolo. Ele representa justamente essa casca grossa do ego, essa camada de egocentrismo que nos isola do mundo. É como se fosse um filtro opaco que impede que a luz, que aqui significa consciência, conexão, o divino, entre de verdade na nossa vida. Então, o ritual externo de cortar a pele seria um lembrete de um trabalho interno muito mais importante. Nossa! Então a fonte está sugerindo que esse ritual, que é um pilar para milhões de pessoas, se não tiver essa mudança interna, pode ser só mais um ato vazio? Ou pior, um ato de ego para mostrar que pertence a um grupo. Exatamente essa é a provocação. O corte que o material defende como essencial não é o físico, é o que ele chama de circuncisão do coração. É um processo interno de cortar o excesso de eu, de meu, de eu quero. Se a gente pensar na pele como a fronteira entre a gente e o mundo, cortar essa casca simboliza romper a barreira do egoísmo. É se abrir para o fluxo. A conclusão do texto é muito forte. Não adianta nada cortar a carne se o coração continua incircunciso, ou seja, fechado, egoísta, cheio do desejo de receber só para si. A verdadeira transformação é invisível. Essa ideia de casca do ego é muito visual, né? E o texto continua explorando esses simbolismos. Ele vai mais fundo para mostrar como esse ego funciona. Sim, e de uma forma que eu achei fascinante. Ele mergulha num detalhe que, assim, a maioria de nós jamais notaria: o formato das letras hebraicas. O texto foca em duas letras, o Kuf, que soa como um Q, e o Taf, que soa como um T. Ele pede para a gente visualizar a letra Kuf. Ela é a única letra do alfabeto hebraico que tem uma perninha que desce abaixo da linha da escrita.
Eu nunca ia parar para pensar nisso. Parece só um detalhe de caligrafia. Qual é o significado por trás? Na Kabbalah, nada é por acaso. Segundo a fonte, essa perninha que desce simboliza uma conexão com os mundos inferiores, com as energias mais densas, mais negativas, que a Kabbalah chama de klipot. A gente pode traduzir klipot como cascas ou conchas de impureza. São as forças do egocentrismo, da separação. Então a própria letra Kuf carrega esse símbolo de uma possível descida energética. Ok, então a letra Kof é como se fosse um portal para essa energia negativa. E como isso se conecta com as nossas ações do dia a dia? É como se fosse um dreno de energia. Ótima analogia. O material explica que quando uma pessoa age motivada só pelo ego, pela raiva, inveja, ganância, ela está energeticamente descendo junto com essa perna do Kuf. É como se ela abrisse esse dreno e deixasse a energia vital dela escoar para alimentar essas cascas, essa negatividade. Ela está, na prática, fortalecendo a própria prisão. Mas espere um pouco. Nesse sistema de pensamento, de onde vem essa negatividade toda? Se existe um Criador, por que ele permitiria a existência dessas klipot? A fonte explica isso. Excelente pergunta. Sim, e a resposta está num conceito bem específico chamado Ner Dakik, que significa vela fina. A ideia é que o Criador permite que uma quantidade mínima, uma luzinha de energia, sustente a existência do mal. Só o suficiente para que essas forças existam. E por quê? Para garantir o nosso livre-arbítrio. Se não houvesse a opção de descer, de agir pelo ego, não haveria escolha de verdade. Seríamos robôs programados para o bem. A existência dessa vela fina que alimenta as klipot é o que nos dá a chance de escolher conscientemente o outro caminho. E é essa escolha que tem valor. Entendi. Então o mal existe não como um poder oposto, mas como uma ferramenta para o nosso crescimento. Um teste. E nossas ações egoístas são o que dá mais combustível para essa vela. Isso amarra tudo. Ok, a gente já entendeu o problema. Idolatria do ego, a casca, a energia negativa. É um diagnóstico bem completo. Mas e o tratamento? Como a gente sai disso na prática? O material propõe um caminho, uma ferramenta. Ele fala de um mapa cabalístico pessoal, que serve como um guia de autoconhecimento. A função desse mapa, segundo o texto, é mostrar o tikkun de cada pessoa. Tikkun é uma palavra-chave aqui. Significa correção, retificação. Basicamente, o mapa te mostraria quais são os seus desafios específicos, os pontos cegos onde o seu ego costuma te pegar, as armadilhas que a sua alma veio consertar. Isso é quase como ter um manual de instruções da própria psique. A fonte contrasta essa busca com alguma outra atitude. Sim, de forma bem direta. O texto chama a abordagem comum de matrix da religião. Descreve aquelas pessoas que cumprem todos os rituais, sabem todas as regras, mas por dentro nada muda. Continuam sendo o que o texto chama de comerciantes da fé, usando a espiritualidade para ganho pessoal, para status, para se sentirem superiores. Elas estão presas na Matrix, fazendo os movimentos externos, mas a consciência continua a mesma, idolatrando o próprio ego. O Tikkun é o caminho para sair dessa Matrix, para fazer o trabalho de verdade, o trabalho interno. E para quem não tem acesso a um mapa cabalístico desses, o texto oferece passos mais gerais, algo que qualquer um possa começar a aplicar. Com certeza. E é aí que tudo se torna muito prático. O Tikkun não é um castigo por uma falha, é a missão da sua alma. Sem saber qual é a missão, você fica lutando no escuro. Mas o material termina com 2 passos muito claros para quem quer começar essa jornada. O primeiro é honestidade radical. É parar de tentar barganhar com o Criador. É abandonar a postura do garçom cósmico. É assumir a responsabilidade. Deixar de ser uma criança espiritual que só pede e se tornar um adulto que colabora. Faz sentido. E o segundo passo? O segundo passo é estudar para se transformar. Usar a sabedoria, no caso a Torá, a Cabala, não para acumular conhecimento, não para ganhar debates, mas como um antídoto para o veneno do ego. O objetivo do estudo tem que ser a transformação pessoal. Cada conceito tem que ser uma ferramenta para desmontar um pouco daquela casca. Isso se conecta a uma frase que o texto menciona, Gamzu Letová,
que significa algo como isto também é para o bem. É uma mudança de chave. Em vez do ego que reclama de tudo, você adota uma consciência que entende que tudo o que acontece, até o desafio, é uma oportunidade para a sua correção, para o seu tikkun. Então, se a gente for resumir a jornada toda, a grande virada é que a idolatria que realmente importa não é a de uma imagem externa, é a de viver de joelhos para o nosso próprio ego. E a espiritualidade de verdade não seria sobre seguir regras, mas sobre esse trabalho diário, interno, de circuncidar o coração, de cortar o egoísmo para que algo maior possa fluir através da gente. Exatamente isso. É uma redefinição completa do que significa ser uma pessoa espiritual. A discussão começa com idolatria, um tema que parece distante, e termina numa exploração profunda sobre intenção, autoconsciência e o propósito da vida, que nesse sistema é o tikkun. A responsabilidade sai de uma entidade externa e volta inteiramente para a gente. A porta para essa luz não está trancada por fora, está trancada por dentro, por nós mesmos. É uma perspectiva poderosa e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora, porque não dá para terceirizar a culpa, né? E talvez seja esse o ponto. O que nos leva a uma reflexão final, uma provocação que o material deixa no ar. Se o ego é o verdadeiro ídolo, e se ele é alimentado por rituais diários de receber só para si, quais são os nossos rituais? Não os religiosos, mas os cotidianos. Quais são as pequenas ações, os pensamentos, as conversas que parecem inofensivas que a gente pratica todo dia para adorar e fortalecer nosso próprio ego sem nem se dar conta? Eu procurei em pedras, procurei em ouro, mas o falso Deus estava no meu tesouro. Não é madeira, não é metal, é o desejo de receber a raiz do mal. Eu fiz do Criador um servo do meu querer, pedindo, pedindo, sem nada entender. Quebra o ego, rasga o véu, a idolatria me afasta do céu. Não é fora, é dentro a circuncisão, cortar a pele do meu coração, do meu coração. Eu fui